O que o ensino não te ensina, por Breno Perrucho. Prefácio: 80% dos brasileiros não guardam dinheiro algum mês a mês. Isso dá algo em torno de 170 milhões de pessoas. Já pensou? 170 milhões de brasileiros gastam todo o dinheiro que ganham no mês todos os meses. Esse foi um achado de uma pesquisa da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, ABEFIN, *1. Mas por que é raro encontrar pessoas que tenham o hábito de poupar no Brasil? Renda baixa? Imprevistos médicos? Falta de controle? Todos esses são motivos plausíveis e absolutamente verdadeiros. Contudo, o maior impeditivo para brasileiros conseguirem poupar parte de seus ganhos é simplesmente que a maior parte da nossa população não faz ideia das reais vantagens de guardar, para depois, o dinheiro que poderia ser usado agora. Para elas, não existe incentivo para abrir mão de gratificação imediata. Com isso surge uma outra pergunta: por que a maior parte das pessoas não conhecem os benefícios de poupar? Poucos são afortunados o suficiente para receberem educação de qualidade. E os que são, sobretudo, jamais aprendem sobre educação financeira na escola. Quando jovens estudamos sobre rochas metamórficas, plantas pteridófitas, leis de Newton e orações subordinadas. Entretanto, nada estudamos sobre planejamento financeiro e investimentos. A ironia é que somente uma pequena parcela dos conhecimentos que adquirimos ao longo de nossa vida acadêmica será de fato aplicado na prática. Em média, um engenheiro deve usar mais matemática do que um advogado. Assim como um químico provavelmente entenderá mais 0,2 de ligações de carbono do que um historiador. Contudo, todos lidamos com dinheiro. E certamente continuaremos lidando com ele pelo resto de nossas vidas. Não parece um tanto contraditório que as escolas atribuam mais importância a conhecimentos menos aplicáveis do que a outros que sejam realmente pertinentes para a vida de todos os cidadãos? Mas isso não significa que não existe educação financeira no Brasil. Claro que existe. Só que poucas pessoas chegam a ter acesso. Na verdade, numa análise mais profunda, percebemos que a maior parte poderia ter acesso, mas justamente por não saberem os benefícios que buscar esses conhecimentos trariam, a maior parte jamais os aprende. Existem dezenas de livros acessíveis que abordam o assunto. E se os livros estiverem caros, qualquer um com um smartphone tem uma infinidade de artigos e vídeos gratuitos ao seu dispor. Mas do que adianta ter uma mina de ouro de conhecimento bem debaixo do nosso nariz se tudo que a gente vê são alguns grãos de poeira? O propósito deste e-book é contribuir para a mudança dessa realidade. Educação financeira é relevante para todos nós, é nosso direito ser munido com os conhecimentos para usá-la em benefício próprio. Mas a missão de levar educação financeira para todos os brasileiros não deve ser uma batalha de uma só frente. Essa é uma causa maior do que todos nós. Por isso, se você tem este e-book gratuito em mãos, envie o link por onde fez este download para alguém que você queira ajudar. Pense em uma pessoa com quem você realmente se importa e mande este material para ela. Difundir conhecimento contribuirá para que a mais pessoas sejam dadas oportunidades de abrir seus olhos para a importância do conteúdo que agora está em suas mãos. 03 Create Enrich Experiences 03 www.zippichels.com Renda fixa vs renda variável. Os investimentos brasileiros podem ser divididos entre dois grupos: investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Investimentos em renda fixa rendem a uma taxa positiva em 100% dos casos. Investimentos em renda variável rendem de acordo com a lei da oferta e da procura. Ou seja, quando há mais pessoas buscando comprar um ativo de renda variável, seu preço sobe, assim como quando há mais pessoas buscando vender, seu preço cai. Nós vamos nos aprofundar nas duas modalidades de investimentos, começando com renda fixa e caminhando em direção à renda variável. Renda fixa e investimentos de renda fixa são, de forma geral, investimentos de menor risco e menor retorno. Eles rendem todos os dias de segunda a sexta de acordo com a taxa de juros da economia, taxa Selic, ou de acordo com a inflação, IPCA. Vamos nos aprofundar em ambos já já. Existem dois tipos de renda fixa: a renda fixa pública e a renda fixa privada. Ambas modalidades são muito parecidas. Na renda fixa pública nós emprestamos dinheiro para o governo, e o governo garante nos devolver o dinheiro que emprestamos com juros no futuro. 05 FGC, Fundo Garantidor de R$250 mil investidos por CPF e por instituição financeira no caso de falência crédito dessa instituição. Nisto estão inclusos tanto o valor investido quanto os juros acumulados até a data em que o Banco Central, BACEN no caso da renda fixa privada, decreta o regime especial, liquidação ou algumas modalidades de investimento com intervenção.
Regime especial é decretado perfil mais seguro por terem a garantia do no caso de falência da instituição financeira FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, na qual o dinheiro do investidor está aplicado. O FGC é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo dar mais segurança. Essa garantia é por CPF contra todas as ao sistema financeiro, garantindo o retorno em instituições de um mesmo conglomerado do seu dinheiro aplicado em instituições financeiro, mas existe um limite total de no financeiras. Com o FGC, caso a instituição máximo R$1 milhão a cada 4 anos. Isso financeira para a qual você emprestou seu quer dizer que, supondo que você tenha dinheiro vá falência, o FGC garante R$1.200.000 em 4 bancos diferentes e ressarcimento integral do seu valor investido todos eles quebrassem ao mesmo tempo, mais os juros combinados com a instituição. Você recuperaria R$1 milhão e perderia R$200.000. Contudo, este é um cenário CDBS, LCS, LCIs e LCAs são todos extremamente improvável. Investimentos de renda fixa privada que vamos conhecer mais adiante que possuem o prazo para recebimento do valor investido garantia do FGC. Debêntures, por outro, no caso de falência depende muito de lado, fazem parte de uma modalidade de como o processo irá ocorrer. Normalmente investimento que não é coberta pelo fundo. Os valores são pagos após 2 meses do decreto do Bacen, mas já houve casos o FGC é um fundo tão confiável que desde demorando até 4 anos. Sua criação em 1995 nunca realizou um calote. No total foram 30 falências com isso é possível perceber que o maior bancos brasileiros e o fundo foi capaz de risco associado aos investimentos cobertos arcar com todas as dívidas dos credores. Pelo FGC não é de não receber o dinheiro de volta, mas do tempo em que umas como o FGC garante a dinheiro fica sem render após o decreto do regime especial do segurança do seu dinheiro? Banco Central. O FGC assegura a devolução de até 0,6. Infelizmente, não é possível fugir da tributação do imposto de renda, até porque os impostos são retidos na fonte pela instituição bancária. Um ponto positivo, por outro lado, é que o investidor não precisa se preocupar em fazer cálculos para saber o quanto precisará devolver para o governo. O valor é sempre descontado no resgate ou no vencimento do título. A alíquota máxima cobrada é de 22,5% e a mínima de 15%. Quanto maior o tempo com a aplicação, menor é o imposto pago. Lembrando sempre que essas taxas são aplicadas em cima do lucro bruto da aplicação. Prazo alíquota até 180 dias 22,5% de 181 a 360 dias 20,0% de 361 a 720 dias 17,5% acima de 720 dias 15,0% 07 Outra tributação presente nos investimentos de renda fixa é o IOF. Ele é cobrado em aplicações com vencimento ou resgate com menos de 30 dias após a aplicação. No primeiro dia, o IOF pode chegar até 96% do rendimento bruto, e com o passar do tempo a alíquota diminui até completar 30 dias, data em que se torna zero. Assim como o imposto de renda, essa tributação também é de responsabilidade da instituição bancária. Tabela IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Dias IOF 1 96%, 16 46%, 2 93%, 17 43%, 3 90%, 18 40%, 4 86%, 19 36%, 5 83%, 20 33%, 6 80%, 21 30%, 7 76%, 22 26%, 8 73%, 23 23%, 9 70%, 24 20%, 10 66%, 25 16%, 11 63%, 26 13%, 12 60%, 27 10%, 13 56%, 28 6%, 14 53%, 29 3%, 15 50%, 30 0%. O IOF também pode ser aplicado no resgate de aplicações com liquidez diária, isto é, aplicações que nos dão a possibilidade de recuperar nosso dinheiro investido em períodos de, no mínimo, um dia. É por isso que o IOF pode incidir em aplicações como Tesouro Selic ou CDBS com liquidez diária caso seu resgate seja realizado em menos de 30 dias. Abordaremos em mais detalhes esses investimentos ao longo deste e-book. 08 Poupança. A poupança é o investimento preferido dos brasileiros e dá para entender
É só abrir a conta no banco. Não é preciso pagar impostos e o seu dinheiro rende sem que precisemos fazer nada. Mas só tem um detalhe: ela é o investimento em renda fixa que menos rende no Brasil. Para falar a verdade, poupança nem deve ser considerada como investimento. Para começar, a poupança só rende no seu dia de aniversário. Então, se você colocar seu dinheiro e precisar tirar ele daqui a 29 dias, você vai tirar a mesma quantia que você colocou, só que com menor poder de compra, já que houve incidência de inflação nesses 29 dias. Mas isso não significa que os rendimentos do seu dinheiro sumiram. Quem fica com esses rendimentos são os bancos. Eles simplesmente não são repassados para você. O banco fica com os seus rendimentos e te paga o valor que você aplicou. Mas para, de fato, entender como a poupança funciona, a gente precisa primeiro conhecer a Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia. É ela quem vai decidir se os juros de um financiamento ou das suas compras no cartão de crédito vão ser altos ou baixos. Então, por exemplo, imagina que você quer comprar um carro, mas você só tem condições hoje de comprar esse carro através de parcelamento. Se a taxa Selic estiver alta, os juros que você vai ter que pagar nas parcelas também será alto, o que encarece o carro. Se a Selic estiver baixa, os juros para o parcelamento também vão ser baixos e você vai comprar o carro por um valor menor do que quando a Selic estiver alta. 10 www.zippichels.com. Quem regula a Selic é o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Esse comitê define um valor para a Selic em uma reunião que ocorre a cada 45 dias. Com isso, durante cada reunião, a Selic pode ser mantida ou alterada. O valor da Selic escolhido pelo Copom influencia diretamente na economia. O rendimento da poupança está diretamente relacionado a quanto está valendo a Selic. Ele pode acontecer de duas formas. Quando o Copom define a meta da Selic para mais de 8,5% no ano. A poupança rende todo mês 0,5% mais a taxa referencial, TR, uma outra taxa de juros. 2. Quando o Copom define que a meta da Selic seja igual ou menor a 8,5% no ano, a poupança rende 70% da taxa Selic mais a TR. Não se preocupe demais com a TR. Ela está zerada desde setembro de 2017. Portanto, em nada influencia o rendimento da poupança. Em suma, podemos dizer que a poupança não pode ser considerada um investimento, já que rende menos do que as demais aplicações oferecidas pelo mercado. Além disso, como vimos, ao contrário de outros investimentos em renda fixa que rendem todos os dias, a poupança só rende em seu aniversário, a cada 30 dias. É possível que a poupança também renda menos do que a inflação, o que quer dizer que seu dinheiro pode perder poder de compra nessa aplicação. 11 www.zippichels.com. Tesouro Direto. Essa é uma plataforma de investimentos oferecida pelo Sistema Financeiro Nacional, sendo ofertada desde 2002 em parceria do Tesouro Nacional com a B3, a Bolsa de Valores brasileira. O Tesouro Direto é muito conhecido no mercado financeiro por ser um dos investimentos mais seguros em nosso país. Assim como uma empresa, o governo possui um orçamento com receitas e despesas. Contudo, como os gastos geralmente superam as receitas, é necessário emitir títulos de dívida para financiar o déficit e usar o dinheiro proveniente dos empréstimos em milhares de projetos de diversos setores: educação, saúde, segurança e etc. Na teoria, os títulos do Tesouro Direto podem ser considerados produtos de renda fixa, mas possuem algumas características que vamos mencionar em seguida. Por possuir o poder de emitir moeda, o governo possui um baixo risco de inadimplência com seus credores, o que torna os investimentos em títulos públicos muito seguros. Apesar de não possuírem cobertura do FGC, eles têm garantia do Tesouro Nacional, que assegura a devolução de 100% do valor investido mais os juros no prazo escolhido pelos credores. Com isso, vale ressaltar que, diferente do FGC, o Tesouro Nacional garante 100% do valor investido, independentemente da quantia aportada. Além de ser um dos investimentos mais seguros, os títulos do Tesouro também são os investimentos mais acessíveis no mercado. Há títulos cujo valor mínimo para compra é de somente R$ 30. Para investir, basta criar uma conta em uma corretora ou investir diretamente através do próprio banco. Outro conhecimento importante para entender o Tesouro Direto é entender a Selic, a taxa básica de juros da economia, como falamos há alguns parágrafos. A regulação dessa taxa é o principal meio utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação no país.
13. O valor estabelecido pelo Bacen Pará no caso de títulos do Tesouro pós-fixados em Selic passa a ser o valor mínimo de retorno IPCA. É comum encontrarmos títulos com anual esperado por investidores. Uma parcela pré-fixada. Os títulos ofertados pelo Tesouro Direto por ex podem ser divididos em 3 categorias: Tesouro pós-fixado 2,5% a mais IPCA, visando atingir todo tipo de investidor. Nesse caso quer dizer que o investimento vai Tesouro Selic render exatamente o que o IPCA render mais 2,5% ao ano. Essa modalidade de investimento costuma ter prazos de esse título é considerado mais vencimento longos. Conservador, porém, geralmente apresenta tesouro pré-fixado a menor rentabilidade quando pensamos em longo prazo. A rentabilidade desse título acompanha a taxa Selic no período de investimento. Esse é o título que, como o próprio nome diz, Selic é estabelecida de forma a ganhar possui uma rentabilidade pré-definida. Inflação. Por isso é extremamente baixo quando você realiza a compra já é possível o risco de a taxa Selic chegar a zero ou a saber qual será a taxa de rentabilidade e valores negativos. Contudo, em alguns como seu dinheiro irá crescer ao longo do países desenvolvidos as suas taxas de juros período até a data de vencimento já atingiram patamares negativos e a população perdia dinheiro ao emprestá-lo. Esse é o título do Tesouro Direto que possui para o governo comprando títulos públicos um maior grau de risco. Isso acontece a liquidez do Tesouro Selic é de D+1, o que porque como se trata de uma taxa fixada significa que emitindo a ordem de resgate no momento da compra, é possível correr hoje, o dinheiro entrará na sua conta riscos dependendo da variação da taxa amanhã. Selic ao longo do tempo. Caso você mantenha o título até o vencimento, ele irá Tesouro pós-fixado render a taxa pré-fixada, mas pode acontecer de render menos do que outras aplicações pós-fixadas. No caso de alta dos, o Tesouro pós-fixado possui as suas juros rentabilidade atrelada a um indexador, como a Selic ou IPCA. Isso quer dizer que para ilustrar esse tipo de acontecimento, seu rendimento varia de acordo com vamos pensar na seguinte situação: variação dessas taxas ao longo do tempo. 14. Hoje, você realizou a compra de um título que hipoteticamente rende 10% ao ano. Sendo assim, investindo um valor de R$ 909,09 hoje, o valor de resgate na data de vencimento seria de R$ 1.000 aproximadamente. Considerando que no momento da compra do título pré-fixado, a taxa Selic também estava nessa mesma faixa, em 10% ao ano. Contudo, vamos imaginar que logo após efetuar a compra do título, a taxa Selic subiu para 20%. Dessa forma, investidores que compraram títulos pós-fixados teriam maiores retornos, já que esses rendem acompanhando a variação da Selic. Entretanto, se tivesse comprado um título pré-fixado no dia seguinte que rendesse 20% precisaria de apenas de R$ 833,33 para atingir os mesmos R$ 1.000 em um ano. Ou seja, os R$ 909,09 investidos anteriormente equivalem apenas a R$ 833,33 nessa situação. Agora em uma situação contrária, com a taxa de juros caindo para 5%. Para atingir os mesmos R$ 1.000 no final do ano é necessário um valor de R$ 952,38. Nessa situação, os R$ 909,09 investidos anteriormente equivale agora a R$ 952,38. Esses valores são hipotéticos, mas ilustram bem como as variações das taxas de juros podem influenciar nos valores do título. Apesar de mudarem ao longo do tempo, em todos os casos o valor resgatado no vencimento é o mesmo. Resumindo, títulos pré-fixados perdem valor com o aumento da Selic e ganham valor com a queda da Selic. 15 juros semestrais. Agora que sabemos como funcionam cada tipo de título, podemos falar sobre mais uma modalidade de investimento, que são os títulos do Tesouro com juros semestrais. Esses tipos de investimentos são encontrados tanto como pós ou pré-fixados. Basicamente, os títulos tradicionais mantêm investidos os rendimentos até a data de vencimento. Já os que pagam juros semestrais, retornam para a conta do investidor o valor adquirido na rentabilidade a cada 6 meses. Ou seja, se você investir R$ 1.000 em um título que lhe rendeu 5% depois de 6 meses, você receberá R$ 50 na sua conta no final do semestre. Assim, a cada 6 meses os juros dos últimos 6 meses de rendimentos da sua aplicação entram na sua conta da corretora. Custos do Tesouro. Os custos para investir no Tesouro Direto são o Imposto de Renda, IOF e as cobranças da B3. O imposto de renda é regressivo assim como em outros tipos de investimentos em renda fixa,
quanto maior o tempo de aplicação, menor é o imposto. Esse valor é pago apenas no momento do resgate e de responsabilidade da instituição financeira, sem nenhuma preocupação para o investidor. Em aplicações com menos de 30 dias também existe a cobrança de IOF, que possui uma taxa regressiva assim como o imposto de renda. As cobranças da B3 são de 0,3% ao ano sobre todo o título público, diferente do imposto de renda e IOF que incide apenas sobre os lucros. É necessário ter o valor em conta para que a instituição financeira possa recolher o valor. Outros custos que podem estar relacionados ao Tesouro Direto são as taxas cobradas por corretoras ou bancos, como as taxas de custódia, porém isso se tornou algo raro hoje em dia. Caso encontre algum lugar em que seja necessário pagar essa taxa, é recomendado procurar outra instituição financeira que o isente dessa taxa. Para ficar mais claro e fácil entender o rendimento e os custos envolvidos nesse tipo de investimento, o Tesouro Direto disponibiliza um link que mostra os rendimentos brutos e as alíquotas de imposto. 16 CDB é uma sigla que significa Certificado de Depósito Bancário e representa um título que é emitido por instituições bancárias. O objetivo principal de um CDB é possibilitar que bancos captem recursos financeiros para utilizar em suas operações através da concessão de títulos de dívida para investidores. Por exemplo, o Itaú emite um CDB com o objetivo de captar R$100 mil. No mesmo dia, 100 investidores interessados compram R$1.000 deste CDB. Ou seja, agora o banco tem uma dívida com 100 credores. Com isso, depois de um tempo pré-estabelecido, o Itaú pagará seus credores com o principal do valor investidor mais os juros sobre esse principal. Estes títulos são os CDBs. Dessa forma, ao final do vencimento do título, o investidor recebe seu montante acrescido dos juros, podendo variar de acordo com a taxa contratada. De maneira simples podemos definir como: você dá dinheiro para o banco e o banco te devolve, acrescido de juros. Apesar de ser um investimento de renda fixa, não é um investimento livre de riscos. Portanto, é importante sempre acompanhar a qualidade da instituição emissora. Altos e baixos na economia ou até mesmo uma decisão errada feita pelas entidades econômicas podem acabar gerando calotes e o não pagamento. Para tornar o investimento mais seguro, todo CDB é 17 coberto pelo FGC. O empecilho de acionar o FGC, contudo, é que o dinheiro pode ficar parado sem render até de fato ser pago ao investidor, como já vimos. É possível encontrar CDBs com liquidez diária, o que quer dizer que você pode resgatar seu dinheiro investido no mesmo dia, ou prazos que ultrapassam 5 anos, o que significa que você só pode resgatar seu dinheiro após 5 anos. Assim como em outros tipos de investimento, a diferença entre os diferentes prazos de resgate da aplicação está no retorno obtido pelo investidor. Normalmente, quanto maior for o prazo, maior o retorno oferecido pela instituição financeira. Isso é usado como uma forma de atrair investidores a manterem seu capital aplicado por mais tempo. Os CDBs podem ser divididos de acordo com os seus rendimentos. Item CDB pós-fixado. A rentabilidade é determinada por um indexador ao qual está atrelada, sendo conhecida somente após o seu resgate. O indexador mais comum, neste caso, é o CDI. Item CDB pré-fixado. A rentabilidade anual é determinada por um percentual fixo antes do começo da aplicação. Item CDB híbrido. Parte da rentabilidade é determinada antes e outra parte é atrelada a algum indexador. Sendo assim, só é possível calcular a rentabilidade final no vencimento da aplicação. O mais comum nesse caso é a utilização de indexadores como o IPCA ou o IGPM, ambos indexadores associados à inflação. A rentabilidade oferecida por um título bancário está diretamente ligada ao tamanho da instituição. O mais comum é quanto maior for o banco e mais capital possuir, menor são as taxas pagas em comparação a um banco menor. 18 Isso acontece principalmente por dois motivos: a facilidade que esse banco possui em captar recursos. Veja, bancos grandes como Itaú ou Bradesco têm milhões de clientes espalhados pelo Brasil. Por isso, esses bancos não precisam oferecer altas rentabilidades em seus CDBs, pois seu caixa é imenso e seu alto número de clientes faz com que o dinheiro investido de um único indivíduo seja ínfimo se comparado à grandeza do banco. 2 O risco que esse banco oferece. Bancos grandes são bancos mais estruturados e têm uma melhor reputação. Então, teoricamente, essa instituição oferece um risco menor de não honrar seus compromissos com o investidor. Bancos pequenos, por outro lado, não possuem uma reputação consolidada e têm caixa significantemente menor do que bancos grandes. Isso faz com que o risco de não honrarem seus compromissos com o investidor sejam maiores.
A estratégia ideal ao investir em CDBs é procurar bancos de pequeno e médio porte que forneçam segurança para honrar seus compromissos e uma rentabilidade mais atrativa que os bancos maiores, além de também considerar os limites do FGC ao fazer os investimentos. Além do porte da instituição financeira, também é importante considerar o prazo na hora de pensar a rentabilidade. Isso porque, além de prazos maiores pagarem rentabilidades maiores, como dito anteriormente, a tributação se torna menor ao longo do tempo. Como veremos mais adiante, o CDI é uma taxa importante ao analisarmos a rentabilidade de um CDB, já que muitas opções estão atreladas a esse indexador, exceto em situações de CDB pré-fixado. Em tempos onde as taxas de juros e inflação se apresentam altas, uma estratégia interessante é investir em CDBs pré-fixados ou até mesmo indexados ao índice de inflação. Na situação contrária, com juros baixos e uma perspectiva de alta em um futuro próximo, pode ser uma boa ideia a aquisição de títulos pós-fixados. Isso acontece porque, em um cenário de juros altos, os pré-fixados apresentam rentabilidade próximas a esses juros. Sendo assim, quando o mercado retornar à normalidade e as taxas caírem, a rentabilidade contratada anteriormente se torna atrativa em relação aos preços do mercado. 19. No caso contrário, ao contratar uma taxa próxima aos juros e eles aumentarem em seguida, as taxas ficam defasadas em relação ao que o mercado oferece, tornando o investimento pouco atrativo. Esse tipo de aplicação paga imposto de renda no momento do resgate ou no fim do prazo de vencimento, podendo pagar imposto sobre operações financeiras, IOF, conforme explicamos anteriormente. Ativos: vencimento, rentabilidade, liquidez, juros, amortização, rating disponível. Aplicação mínima: CDB Banco C6 SA 25 de julho de 2022, 117%, CDI 25 de julho de 2022. Vencimento: R$10.000, 10.000,00, CDB Omni 25 de julho de 2022, 117%, CDI 25 de julho de 2022. Vencimento BBB R$9.990, 10.000,00, CDB Banco Pan S, a 25 de julho de 2023, 116%, CDI 25 de julho de 2023. Vencimento AA R$10.000, 10.000,00, LCI e LCA. LCI e LCA são dois investimentos que não possuem diferenças tão significativas entre eles para o investidor. O primeiro investimento é a letra de crédito imobiliário e o segundo é a letra de crédito do agronegócio. A principal diferença entre esses dois tipos de investimento está no setor de aplicação do dinheiro. A grande vantagem dessas aplicações é o custo zero. Custo zero. Não há tributos ou taxas. Dessa forma, todo o rendimento bruto é rendimento líquido. Isso acontece porque o governo considera esses dois setores estratégicos e acaba promovendo essa vantagem para incentivar a captação de recursos. A rentabilidade de um LCI ou LCA funciona de duas formas: pré-fixado ou pós-fixado. No caso do pré-fixado, a taxa é definida no momento da compra. Dessa forma, você sabe quanto seu dinheiro vai crescer até a data do vencimento no título. Um exemplo é um papel com rentabilidade de 10% ao ano. No caso do pós-fixado, o caso mais comum é atrelado a algum índice, como o CDI. É importante prestar atenção que geralmente a rentabilidade desses papéis é mais baixa do que um CDB, por exemplo, mas por não ter necessidade de gastos com tributação, esse título pode acabar se tornando mais vantajoso. 20 debêntures. Além de emprestar dinheiro para o governo, também é possível fazer o mesmo com empresas. As debêntures são títulos de dívida emitidos por companhias. Você empresta seu dinheiro em troca de um rendimento anual acertado na hora da compra. Assim, empresas conseguem ampliar suas ações podendo investir em projetos ou financiar suas dívidas. O primeiro passo para saber como as debêntures funcionam é entender o mundo financeiro. Basicamente, quando você pega seu dinheiro e investe em uma poupança, CDB, LCI, LCA, o banco pega esse dinheiro e vai usar para emprestar para alguém, ganhando dinheiro pela diferença da taxa de juros, spread. Porém, esses títulos só podem ser emitidos por uma instituição financeira. Para as empresas que não são instituições financeiras, existe a possibilidade de emitir uma debênture. Quando existe a necessidade de dinheiro dentro da empresa, para um projeto de expansão, por exemplo, ela pode usar capital próprio, pode pegar empréstimo em um banco ou pode emitir uma debênture, que é pedir dinheiro para o mercado. Dessa forma, ela consegue rentabilizar o projeto e pagar os seus credores. Pense em uma empresa muito grande em um determinado segmento.
Essa empresa, ao captar investimentos do mercado, provavelmente irá oferecer uma taxa menor a uma empresa do mesmo segmento que está em recuperação judicial. A segurança em investir na primeira empresa é muito maior nesse caso. O risco associado a papéis como CDB, LCI e LCA está ligado ao risco dos bancos quebrarem e não conseguirem pagar suas dívidas, além de serem cobertos pelo FGC. Já as debêntures não são cobertas e geralmente o risco associado a uma empresa quebrar é maior do que um banco. Isso pode ser diferente em alguns casos, dependendo sempre das instituições envolvidas. Uma boa maneira de identificar o grau risco associado a alguma instituição é analisar as notas dadas por agências de classificação de risco. 22. Apesar de não ser coberto pelo FGC, existem formas de minimizar os riscos sobre nossos investimentos. Isso pode ser feito através da análise do rating da empresa. Os ratings são avaliações emitidas por agências de classificação de risco sobre a qualidade de crédito. As agências avaliam a capacidade de um emissor, bancos, financeiras, empresas, etc., de honrar suas obrigações financeiras integralmente e no prazo determinado. As principais agências de rating são a Moody's, www.moodys.com, e a Standard & Poor's, SP, www.standardandpoors.com/pt/web/guest/entity-browse e fecha parênteses. A rentabilidade das debêntures pode se dar de várias formas. Existe a opção de pré-fixada quando a taxa de rendimento é sabida exatamente na hora da compra, ou pós-fixada, atrelada a algum indicador do mercado com CDI, IPCA, entre outros. A mais comum no Brasil hoje em dia é a realizada por uma taxa pré-fixada adicionada de um indexador de inflação como o IPCA. Assim como todos os outros investimentos, a rentabilidade também vai depender muito do risco associado à empresa. Uma debênture pode ou não ter tributação do imposto de renda e IOF. Isso depende do setor de atuação da empresa. Em segmentos de infraestrutura que são estratégicos para o governo, as debêntures são isentas, o que acaba tornando-as muito atrativas. Esse tipo é conhecido como debênture incentivada. Existe um outro tipo de debênture conhecida como conversível. Esse título permite ao final do vencimento a conversão em ações da empresa como forma de pagamento aos credores. Os prazos de vencimento ficam em média de 2 anos ou mais, dependendo do emissor. É possível realizar o resgate antecipado, mas consiste em uma venda a preço de mercado, podendo ser um valor maior ou menor do que o pago inicialmente. 23 ações. Todo mundo sabe mais ou menos o que são ações, porque todos temos algum familiar que diz já ter perdido dinheiro com isso. Acontece que perder dinheiro em ações é a mesma coisa que cair quando você começa a andar de bicicleta. Você simplesmente ainda não sabe o suficiente para ficar de pé. Ações são partes de empresa. É como se a empresa fosse dividida em vários pedaços e você pudesse comprar ou vender cada um desses pedaços. Então, de forma geral, quando você decide investir em uma empresa e compra algumas de suas ações, você se torna um sócio dos donos da empresa e passa a ter os mesmos direitos que eles. As ações são negociadas na nossa bolsa de valores, chamada de B3, Brasil Bolsa Balcão. A negociação é feita através do homebroker da sua corretora, um sistema online onde ocorre a compra e venda de vários ativos financeiros. Então você nunca vai precisar nem mesmo de pisar na empresa da qual você é sócio. Depois que você decide que vai virar acionista de uma empresa, você ainda precisa escolher a classe das ações que você vai comprar. Isso porque, no Brasil, as ações podem ser tanto ordinárias quanto preferenciais. 25 www.zippshells.com Ações ordinárias, ON, as ações ordinárias, ou ONS, são as mesmas ações que os sócios majoritários da empresa têm. Se você compra essas ações, você se torna um sócio minoritário e ganha todos os direitos de um, incluindo o direito a voto para as tomadas de decisão da empresa. Isso quer dizer que quando convocarem uma assembleia, você poderá ir até a sede e votar. Além disso, você passa a ter direito aos lucros dos produtos e serviços vendidos, o que significa que em toda a distribuição de lucros da empresa, você vai receber líquido na sua conta da corretora uma quantia proporcional à quantidade de ações que você tem. A mesma regra se aplica ao seu voto. Quanto mais ONS você tem, maior o peso do seu voto. As ONS são negociadas na bolsa com uma sequência de 4 letras acompanhadas do número 3. Ações preferenciais PN. As ações preferenciais ou PNS não te fazem sócio da empresa, elas te tornam uma espécie de financiador. Como assim?
Quando uma empresa abre capital e começa a ser negociada na bolsa, ela vende parte das suas ações e fica com o dinheiro dessa venda para si. Só que quando alguém compra a ONS, esse alguém por direito também é dono da empresa. Caso a empresa esteja interessada apenas no dinheiro da venda de suas ações e não queira mais gente se metendo na sua governança, ela vai optar por também emitir PNS, que não permitem ao detentor exercer os direitos de dono. Mas uma empresa só pode emitir o mesmo número de ações PN que ela emitiu de ações ON, ou seja, todas as empresas negociadas na Bolsa de Valores precisam ter ações ONS, mas nem todas têm PNS. Então, para que as PNS se tornem atraentes para você, elas te dão a preferência em relação às ONS no recebimento de proventos, ou seja, dividendos e juros sobre capital próprio. Dividendos são justamente a parte do lucro da empresa que é distribuída para os acionistas. Funciona da seguinte forma: a empresa vende seus produtos ou serviços, lucra, paga imposto sobre esse lucro e depois paga aos acionistas. 26 www.zippichels.com com dividendos são justamente a parte do lucro trariamente, o que pode ocorrer da empresa que é distribuída para os trimestralmente, semestralmente ou acionistas. Funciona da seguinte forma: anualmente. É um padrão brasileiro, empresa vende seus produtos ou serviços, contudo, que as empresas negociadas na lucra, paga imposto sobre esse lucro e bolsa distribuam no mínimo 25% dos seus depois paga aos acionistas. E você não lucros para os acionistas. Embora elas paguem imposto sobre nenhum dividendo possam pagar mais ou até mesmo não para não haver bitributação, porque é distribuir proventos. Caso não haja lucros no empresa já fez isso. Período. Juros sobre capital próprio, JSCP, é bem as PNS também acabam sendo as ações parecido com os dividendos, porque é mais líquidas da bolsa, o que quer dizer que uma forma que a empresa tem de elas tem os maiores volumes de remunerar seus acionistas. A diferença é negociação. Então, para empresas com que esses juros não são considerados lucros, PNS negociadas na bolsa, essas são mais despesas financeiras da empresa, normalmente vendidas mais rapidamente, então ela não paga imposto sobre eles, do que ONS. Nesse caso, antes do lucro chegar até a sua conta da corretora, 15% do que você iria ações mais líquidas oferecem maior receber já fica retido na fonte para a agilidade de negociação na compra e na pagamento de imposto de renda, ou seja, venda. Enquanto as menos líquidas podem você não precisa se preocupar em pagar levar minutos ou até horas até que alguém mais impostos de JSCP para o governo se interesse pela sua proposta de compra ou venda. Vale dizer que o fato de que as PNS têm preferência no recebimento de proventos, a sigla das ações PN na bolsa é uma, não significa que as ONS não te pagam. Sequência de 4 letras com o número 4 no dividendos e juros sobre capital próprio. Final. Acionistas detentores de ONS também agora o mais importante. Porque você recebe em dividendos e juros sobre capital deveria se interessar por uma modalidade própria, mas eles podem vir a receber esses de investimento que todo mundo diz que é proventos em uma proporção menor do um jogo de azar, que é feita para você que os acionistas detentores de PNS, perder dinheiro. Não existe uma regularidade de a realidade é a seguinte, porque distribuição de lucros que se aplique a todo mundo que fala isso não todas as empresas. Cada empresa define e faz a menor ideia do que sua política de distribuição de lucros ARBI está falando. 27 ações são investimentos de renda variável. O preço delas varia de acordo com a lei da oferta e da procura. Se tem muita gente comprando uma ação, o preço dela vai subir, e se tem muita gente vendendo, o preço dela vai descer. O que determina se mais pessoas vão se sentir atraídas a comprarem ações ou não é o quão bem a sua empresa está indo. Se a empresa tem bons produtos que são aceitos pelo mercado, um histórico de crescimento consistente, uma boa reputação e se adapta às mudanças na sociedade, as suas ações vão se valorizar ao longo do tempo. Ela pode cair 10% de um dia para o outro, mas a longo prazo, em 10, 20 anos, ela vai ter se valorizado mais do que qualquer investimento em renda fixa. Além disso, você só paga imposto de renda se o somatório de suas vendas no mês ultrapassar R$20 mil e você concomitantemente ficar no lucro com essas vendas. Caso seja, você paga 15% sobre o lucro. Historicamente, o IBOV, índice que mede a performance da Bolsa de Valores, se valorizou mais do que o CDI, Selic e IFIX. O erro que muitas pessoas cometem é colocar o dinheiro em uma única ação sem considerar que ela pode cair, e com certeza ela vai cair em algum momento. Quando isso acontece, essas pessoas geralmente entram no movimento manada, vendem as ações e ficam no prejuízo.
Esse comportamento movido pela falta de estudo origina a desculpa de que ações são um jogar de azar. A realidade, todavia, é que se a empresa que emitiu essas ações for uma empresa com bons fundamentos e bem posicionada no mercado, a desvalorização das suas ações significa uma oportunidade de compra, não de venda. Isso porque certamente no futuro, essa empresa vai voltar a se valorizar. Logo, a pessoa que vendeu suas ações em um momento de baixa de determinada empresa, perdeu dinheiro e ainda perdeu a oportunidade de comprar mais ações dessa empresa quando estavam mais baratas. 28 ETF significa Exchange Traded Funds. Esses papéis são conhecidos como fundos de índice e também têm suas cotas negociadas na Bolsa de Valores. É basicamente assim: ao comprar um ETF, o investidor investe nas mesmas empresas que compõem determinado índice da Bolsa. Por exemplo, se o investidor quiser começar a investir na Bolsa de Valores para ter a mesma rentabilidade que o índice Bovespa, IBOV, ela pode comprar cotas do ETF BOVA11, que replica a carteira de ações que compõem o IBOV. Esse fato permite ao investidor acesso a uma carteira diversificada sem a necessidade de aplicar em cada ação individualmente, tornando esse investimento muito prático e com eles o investidor não precisar arcar com o custo de compra e venda de cada papel, além de não precisar administrar todos eles. A compra e venda desses papéis é realizada no mesmo dia, do mesmo jeito que ações. O ETF é uma alternativa interessante para quem não possui tempo e quer investir no mercado de ações. Existem vários ETFs que replicam índices diferentes de empresas da nossa Bolsa de Valores. Um que vale a pena destacar é o IVVB11, que replica a performance do S&P 500, o índice das 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos negociadas em suas bolsas de valores. 29 fundos imobiliários, FIs. Tenho certeza que alguém da sua família, seu avô, seu pai, seu tio, alguém, já falou que imóveis são o melhor investimento que você pode fazer. Afinal, eles valorizam ao longo do tempo e te dão renda quando você aluga para outra pessoa. Mas existe uma outra modalidade de investimentos, muito parecida até, que pode te dar mais retorno, demanda um valor baixíssimo para começar a investir e dá muito menos dor de cabeça. Fundos imobiliários, ou FIs, são imóveis de verdade, dos quais você pode ser dono junto com um monte de gente. É como se um imóvel fosse dividido em várias partes e você pudesse comprar ou vender cada uma dessas partes. Essas partes são chamadas de cotas. Quando você decide investir em um FI e compra algumas cotas, você passa a receber um valor em aluguel dos inquilinos desse fundo. Esse valor é proporcional à quantidade de cotas que você comprou e esse aluguel vem todo mês, do mesmo jeito que um imóvel seu que você coloque para alugar. O valor mínimo para investir é o equivalente a uma cota. Essa é a vantagem de você poder negociar as partes de um fundo. Dá uma checada lá no fundo que te interessa e olha o valor unitário de suas cotas. Viu? R$80? R$100? Pronto. É esse o valor mínimo que você tem que pagar para se tornar um cotista. Fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores. E antes que você se assuste, não, eles não são ações, mas eles são investimentos de renda variável. 31 Então, comprando ou vendendo cotas de quando você decide que quer vender as um fundo, você vai estar sujeito ao valor de cotas. Você vai no Home Broker, insere a mercado desse fundo naquele dia, que é ordem de venda e pronto. Se você quiser estabelecido pelas dezenas de pessoas vender a preço de mercado, na mesma que estão comprando e vendendo as suas horas, a venda vai ser efetuada. 100 cotas naquela hora. Esse valor varia ao documentação, sem burocracia, sem dor ao longo do dia, isso é normal e não interfere de cabeça. Na Bolsa de Valores, aí nada no valor do aluguel que você vai liquidação dos nossos ativos em dinheiro é receber, para comprar ou vender cotas D+2. Isso significa que após vender o ativo, desses fundos você precisa usar o home e leva 2 dias para termos acesso ao dinheiro. Broker da sua corretora de valores. Na Bolsa, todos os fundos imobiliários são formados por 4 siglas com o número 11 no FIs e suas particularidades final, embora nem todos os ativos com 11 no final sejam FIs. Quando você aluga um apartamento, portanto, se toda a sua família fala há 30 anos, você depende de um inquilino. Quando que o melhor investimento da vida são você compra um fundo imobiliário, como imóveis. Por que você vai se importar com um prédio comercial ou um shopping? Fundos imobiliários Center tem dezenas, se não centenas de inquilinos ao mesmo tempo pagando porque existem muitas vantagens em aluguel. Então seu risco fica diluído, porque comprar cotas de fundos imobiliários ao como tem muita gente pagando aluguel, ao invés de comprar imóveis físicos e valor que a inadimplência de um único colocá-los para alugar.
Inquilino vai representar no todo é mínima e você ainda vai continuar recebendo tempo para comprar um imóvel pode aluguel de todos os outros. Além disso, se levar 6 meses ou mais, mas como os fundos você escolher bem seus fundos, você vai são negociados na bolsa. A todo momento comprar um que seja bem localizado, onde várias pessoas compram e vendem cotas. A procura é alta e as taxas de ocupação sendo assim, é possível ter esse ativos são altas. Ou seja, a partir do momento que irá te gerar renda todo mês uma pessoa deixar de pagar, já tem outra comprando apenas com um clique, não pronta para pagar no lugar dela. Existe burocracia de documentação como escritura, cheque especial, nem mesmo se acontecer casos de para comprar nem para vender. Inadimplência, todos os fundos possuem gestores exclusivamente e quanto tempo leva até você vender um encarregados de cuidar tanto da imóvel? Não tem como saber ao certo. Mas parte de infraestrutura quanto com certeza levam alguns meses. E se você da parte de relacionamento 32 precisar do dinheiro amanhã, com os inquilinos, então você nunca vai precisar se preocupar em ter que bater na porta do inquilino e pedir para ele te pagar, porque já vai ter alguém fazendo isso para você. 2. Você gosta de declarar imposto de renda? Receber seu dinheiro e dar 27,5% para o governo? Ao comprar fundos imobiliários você não tem esse gasto, porque não é cobrado imposto de renda. Todos os meses da sua vida que você receber os rendimentos do fundo, qualquer que seja o valor, você estará isento de imposto de renda. Caso você venda as suas cotas do fundo por um valor maior do que você pagou por elas, aí você vai ter que pagar 20% de imposto sobre o lucro que você obteve com essa venda. Em comparação, na venda de um apartamento ou de uma casa que você tenha, o imposto que você vai ter que pagar sobre o lucro com a venda é de 15%. Porém, é importante pensar no tempo médio que você fica com o imóvel. 5, 10, 20 anos? Durante todo esse tempo que você recebeu o aluguel do seu imóvel, você também teve que pagar imposto. Já na hora de vender seu fundo, essa diferença de 5% já vai ter sido compensada por toda a quantidade de tempo que você recebeu os rendimentos do fundo sem ter sido cobrado imposto de renda por eles. 3. Fundos imobiliários bem localizados e bem administrados valorizam ao longo do tempo. Da mesma forma que um terreno que você comprou há 30 anos atrás valorizou quando aquilo virou um centro urbano, fundos imobiliários valorizam com o aumento da atividade econômica nos seus entornos. Outra diferença-chave entre investir em um fundo imobiliário e comprar um imóvel físico. Fundos imobiliários podem ser diversificados tanto no número de inquilinos, como a gente já falou, como nas localizações dos imóveis. Nem todos os fundos são diversificados em localização, mas é um fator que você pode considerar ao escolher seu. Basicamente, investindo em um único fundo você irá receber aluguel dos inquilinos de imóveis de diversas regiões diferentes. Então vamos lá, se ocorrer algum problema em determinada região, ainda terão outros de outros locais pagando o aluguel. Enquanto se você comprar uma casa e perder o inquilino, não haverá mais renda. Inclusive existem fundos imobiliários de fundos imobiliários, que atraem justamente os investidores que querem mais segurança por terem tanto a diversificação no número de inquilinos quanto na localização dos imóveis. Ou você pode apenas comprar cotas de vários fundos diferentes, o que na prática também reduz o risco sobre o seu capital.